Bom dia, eu sou a Mariana Martins e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação Experimental de um Catálogo de Padrões de Requisitos para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. Na indústria, temos empresas que desenvolvem soluções para projetos semelhantes, por exemplo, o domínio de SRES. Em situações desse tipo, existem vários requisitos semelhantes entre cada projeto. O reuso é uma abordagem importante para práticas de requisitos que foram validados em projetos anteriores. Dentre as diversas abordagens de reuso, temos padrões de requisito. Padrões de requisitos são uma abstração que agrega comportamentos e serviços que podem ser comuns a diversos sistemas. O catálogo, então, é um agrupamento desses padrões que é organizado de maneira sistemática. O catálogo avaliado neste trabalho engloba padrões de requisitos funcionais e não funcionais e foi construído utilizando o conceito de PDD conforme a gramática do metamodelo construído pelo grupo. Os benefícios apontados com o uso de padrões de requisitos são o aumento da consistência e qualidade das especificações, melhor gerenciamento de requisitos e menos tempo gasto para elicitação e especificação. Em um mapeamento sistemático, Martins et al. Indicam que é necessário que haja mais evidência do benefício do uso para que essa prática de reuso chegue a projetos industriais. 8 dos 25 estudos encontrados nesse mapeamento envolvem algum tipo de experimentação. No entanto, não existe um consenso, diretriz ou metodologia padrão para esta avaliação. Este trabalho descreve uma avaliação experimental do uso de um catálogo de padrões de requisitos para sistemas de registro eletrônico de saúde. Trata-se de um domínio com vários requisitos similares que pode ser percebido como manual de certificação, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Informática e Saúde e pelo Conselho Federal de Medicina. As principais contribuições do nosso trabalho são dada pelos usuários, estudantes de graduação, de engenharia de software e ciência da computação, que avaliaram o catálogo como uma ferramenta que auxilia na elicitação e especificação mais rápidas, é fácil de usar, útil. Além disso, a qualidade do documento de especificação de requisitos foi aumentada sobre os aspectos de completude, escopo e consistência. O catálogo avaliado é organizado em bags, que são agrupamentos de padrões. No caso desse metamodelo, podemos ter, por exemplo, os padrões de requisitos funcionais e não funcionais. Um padrão de requisito funcional é composto por features e cenários. Cada feature é composto por metadados I can, as e so that, e cada cenário tem como metadados given, when, then. Já para os requisitos não funcionais, temos a descrição de propriedades do sistema, que são descrições textuais sem uma estrutura pré-definida. Esta avaliação inclui um estudo de caso e aplicação de um survey com estudantes de 2 disciplinas de engenharia de requisitos. O plano da avaliação foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética. O objetivo é analisar o uso de um catálogo de padrões de requisitos para apoiar a atividade de elicitação e especificação, analisando, por exemplo, percepção de tempo, qualidade do DER, percepção de utilidade e facilidade de uso desse catálogo. Planejamos efetuar uma seleção não aleatória utilizando uma estratégia de avaliação quantitativa realizada no contexto da universidade, buscando apenas descrever os resultados. Definimos conceitos e variáveis de interesse, como completude, escopo e consistência, e ainda buscamos saber se o catálogo auxiliava no tempo de elicitação e especificação, se aspectos de qualidade eram melhores com o uso do catálogo, se a usabilidade ou utilidade do catálogo era boa e se essa abordagem auxiliava no entendimento do domínio e seria útil na prática profissional. Para o survey, utilizamos um modelo de aceitação de tecnologia e 2 estudos de avaliação de catálogos. A avaliação aconteceu de forma remota no primeiro semestre de 2021, de forma igual em uma turma com 39 alunos de ciência da computação e 30 alunos em uma turma de engenharia de software. Os alunos foram divididos em grupos de 4 ou 5 estudantes, foram consideradas as funcionalidades para consultório individual, teleconsulta, prescrição eletrônica. Inicialmente foram ministradas aulas sobre engenharia de requisitos, em seguida os estudantes responderam ao termo de consentimento livre esclarecido. A professora designou a atividade de construção do DER sem o uso de catálogos e a turma começou a atividade. Os estudantes tiveram 2 semanas para tirar dúvidas, por fim o artefato foi entregue.
Foi ministrada uma aula sobre reuso e padrão de requisitos. Novamente, a professora designou a atividade de construção do DER, mas dessa vez utilizando o catálogo. Os alunos também tiveram tempo para tirar dúvidas e, por fim, o artefato foi entregue. Só então, os estudantes responderam ao questionário de percepção. Vamos aos resultados. Aqui, vamos os resultados de completude dos 9 grupos de BCC. Em azul, temos o número de requisitos especificados de forma completa sem o uso do catálogo. Em verde, temos os requisitos definidos de forma completa com o uso do catálogo. Uma média de 8 requisitos sem o uso do catálogo e 106 requisitos com o uso do catálogo. Já aqui, são os resultados de engenharia de software. Novamente, em azul, o número de requisitos completos sem o uso do catálogo e em verde, o número de requisitos completos descobertos com o catálogo. Uma média de 8 requisitos sem o catálogo e 73 com o catálogo. Aqui podemos ver as inconsistências em azul de cada um dos 9 grupos de ciência da computação, sem o uso do catálogo e em verde com o uso do catálogo. Notamos que os grupos 1 e 2 aumentaram o número de inconsistências. No entanto, esses foram os 2 únicos grupos que efetuaram alguma modificação nos padrões. Já nesta imagem, podemos perceber que todas as inconsistências de cada um dos grupos de engenharia de software foram zeradas com o uso dos catálogos. Em relação ao número de requisitos obtidos dentro do escopo, temos aqui em azul o resultado dos 9 grupos de ciência da computação e em verde, com o uso do catálogo. Temos uma média de 9 requisitos sem o uso do catálogo e 106 com o uso do catálogo. Já para a engenharia de software, temos que para os 6 grupos tivemos uma média de 12 requisitos dentro do escopo sem o uso do catálogo e 64 com o uso do catálogo. Agora, analisando as questões do survey. 100% dos estudantes de BCC e 99% dos estudantes de BS tiveram percepções positivas, isto é, concordam totalmente ou parcialmente com uma especificação mais rápida, após o uso do catálogo. O mesmo vale para a elicitação. 85% dos estudantes de BCC concordaram que o DER se tornou mais completo e mais organizado com o uso do catálogo. 76% afirmou que ficou melhor escrito e 88% concordou que se tornou mais correto. Dos estudantes de engenharia de software, 95% disse que o DER ficou mais completo com o catálogo, 61% melhor escrito, 80% mais organizado e 76% mais correto. Já a respeito da facilidade de uso, 79% dos estudantes de BCC declarou que foi fácil aprender, 82% foi fácil ganhar habilidade no uso, 91% foi fácil lembrar como usar e 76% disse que foi fácil de usar. Já entre os estudantes de engenharia de software, 71% disse que foi fácil aprender a usar, 85% sentiu facilidade em ganhar habilidade e achou fácil de usar, e 95% afirmou que foi fácil lembrar como usar. A respeito de utilidade, 91% dos estudantes de ciência da computação declarou que o catálogo facilitou elicitar novos requisitos. 97% afirmou que foi útil para a elicitação, facilitou especificar e foi útil para a especificação. 85% afirmou que o catálogo ajudou a entender o domínio e 97% diz que pode ser útil na prática profissional. Já entre os estudantes de engenharia de software, 90% achou que o catálogo facilitou elicitar novos requisitos, 100% declarou que foi útil para a elicitação, 95% declarou que facilitou especificar e foi útil na especificação, 90% sentiu que pode ser útil na prática profissional e 95% afirmou que o catálogo ajudou a entender o domínio. A quantidade de requisitos aumentou em média de 30 requisitos entre ciência da computação e 40 requisitos em engenharia de software para 171 e 100 requisitos em cada uma dessas turmas. No geral, observamos melhoras com o uso do catálogo para elicitação e especificação, considerando
Completude e escopo. Houve um acréscimo de quase 50% dos requisitos, contudo, para requisitos não funcionais, foi 21% menor. Notamos que as inconsistências foram quase zeradas, quando os padrões não foram modificados, mas sugerimos mais investigações. Para mitigar as ameaças à validade, definimos um protocolo claro e rígido, fizemos uma pesquisa com estudantes, mas que não era obrigatória. O histórico de avaliação reflete o conhecimento de profissionais da indústria. Elaboramos um roteiro para aulas e exposições, para não falarmos sobre o manual e nem apresentarmos os benefícios do catálogo. Nos baseamos para esta avaliação no TAM e na ISO e realizamos um piloto do survey com 3 estudantes de pós-graduação. Como trabalhos futuros, sugerimos a extensão e atualização do catálogo, evolução na forma como o catálogo trata requisitos não funcionais, melhorar a navegação do catálogo, efetuar a validação e a avaliação do catálogo, talvez com experimento não controlado e com profissionais da indústria, e finalmente publicizar o catálogo. Obrigado pela atenção de todos.